Salvador Jesus Cristo. Que bom, né, gente? Que bom começar esse tempo hoje à noite, que bom estarmos juntos. Você percebeu que todo o nosso encontro, todo jantar de casais faz esse friozinho? O que será, gente? Eu acho que é para ficar mais pertinho, hein? Nós estamos fazendo, o pessoal que está chegando aí pela primeira vez, nós fazemos esse jantar uma vez por mês na nossa igreja, não é? A ideia é termos um momento juntos, como casais, desfrutar aí da companhia um dos outros, ter um lanche super gostoso. A gente já teve alguns lanches aqui bem especiais, né? Quem que lembra aí? O que a gente já teve? Caldinho, massas. Foi isso? Foi só 2? Não, parece que foi uns 10 já, gente. Mês passado a gente não teve. Por quê? Porque foi o aniversário da nossa igreja. A gente passou um dia de retiro lá em Atibaia, foi muito gostoso, mas não foi possível a gente fazer. Mas esse ano a gente está retomando e realmente é muito joia ter a participação de vocês. Vocês são muito bem-vindos. Qual que é o foco principal aqui? Tudo isso que eu falei, mas tem algo que realmente bate aí no nosso coração. Nós temos o interesse de juntos buscarmos a vontade de Deus em relação ao nosso casamento. Esse é o nosso interesse, né? Normalmente a gente casa, e o que é que a gente faz? Vive a vida, né? E aí vai vivendo a vida, a gente vai vivendo a vida de casados e a gente vai resolvendo os problemas de acordo com as experiências que a gente tem ao longo da vida. Normalmente é assim que a gente faz. Só que a gente normalmente não para pensar que o casamento foi criação de Deus, é ideia de Deus. E Deus, ele diz isso na sua palavra, e ele nos dá a orientação na sua palavra a respeito de como nós devemos viver a nossa vida como casal. Então, esse é o nosso interesse, buscar crescer no conhecimento da vontade de Deus para o nosso casamento, por meio do estudo da palavra de Deus. Então, a gente está marcando, a gente tem outros encontros, a gente tem outras atividades em relação a casais, mas esse é esse encontro aí muito especial, que a gente busca a vontade de Deus para o nosso casamento. Então, que bom que você está aqui com a gente, que bom que você vai ter esse tempo que nós esperamos realmente que Deus esteja falando com você, ministrando a vontade dEle para a sua vida nessa noite. Vamos orar? Pai eterno, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus verdadeiro, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus eterno. O Senhor é todo bondoso e a tua bondade chegou até nós, pecadores, nos rebelamos contra o Senhor, nos voltamos contra o Senhor, vivemos uma vida distante do Senhor, lembrando do Senhor só quando precisamos em algumas situações difíceis. Mas o Senhor olhou para nós com tanta bondade, com tanta misericórdia, a ponto de enviar o teu único Filho, Jesus Cristo, para nos redimir dos nossos pecados. E uma vez, Senhor Deus, que o Senhor nos resgatou, nos redimiu e nos chamou para o teu reino, nós agora, Senhor, te louvamos e te engrandecemos e bendizemos ao Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos orienta, a tua palavra, Senhor, nos dá o discernimento necessário para vivermos a nossa vida conjugal de maneira que agrada ao Senhor, que glorifica ao Senhor. Te damos graças por tua igreja, por teu povo e por esse bendito momento. Que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja ministrando, Senhor, em nós, a tua vontade. De maneira que Cristo Jesus, o nosso Rei e Salvador, seja exaltado. No nome dele nós oramos. Amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor
por meio de um hino. Amém. Coroamos ao Rei Jesus. Se você canta essa música, especialmente essa parte, dizendo que Jesus só é rei porque você coroa ele, você está cantando errado, não cante assim não. Tem gente que entende assim, né? Jesus, ele é rei, você reconhecendo isso ou não. E a palavra de Deus diz que vai haver um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo reina. Ok? Então, ele é rei, independente se a gente reconhece isso ou não. Mas nós cantamos, coroamos, como expressão de que, sim, nós, uma vez redimidos pelo nosso rei, nós agora queremos viver de acordo com o nosso rei, de acordo com a vontade do nosso rei. Né? Que essa seja o seu desejo nessa noite, que esse seja... esteja isso no seu coração. Qual é a vontade do rei para o meu casamento? Qual é a vontade do rei para mim como marido? Qual é a vontade do rei para mim como esposa? Né? Qual é a vontade do rei para mim? Que você possa sair essa noite com isso no seu coração. Quantos anos de casado você tem? A gente tem várias faixas etárias aqui. Né? Tem um casal aqui, cadê ele? Ah, está aqui. Quantos anos... Fica de pé vocês dois. Fica de pé vocês dois. Eduardo e Dona Catarina. Quantos anos de casado vocês têm? Você sabia que isso aqui é uma reunião de casais?
vocês estão fazendo aqui? Gente, eles são estagiários. Eles ficaram noivos. Sabe quanto tempo faz? 1 semana. Palmas para eles, gente. Depois dei um abraço neles. Eles são estagiários, tá? Então, eu espero que você ajude esse casal. Ajude esse casal. Abençoe esse casal, aconselhe esse casal. Agora, dê conselhos bíblicos. Não chegue para ele falando assim, vocês vão ver o que é casamento, viu? Olha, pelo amor de Deus, tá? Por favor, não faça isso não. Diga para eles o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do casamento. O casamento é a bênção de Deus. Pelo menos deveria ser, né? Sim, passamos dificuldades, mas a dona Simone, não é? Sim, ore por ela, passa muitas dificuldades, mas aquele casamento que é de acordo com a vontade de Deus, de acordo com Cristo, o Senhor abençoa, o Senhor dá graça, e Cristo é glorificado. Pode assentar, casal de estagiários. E aí a gente tem uma diferença grande, gente. Então a gente tem um casal de estagiário, mas tem um casal aqui especial que já estagiou. É um casal sênior, né? E eu queria chamá-los aqui à frente, o senhor Agenor e a dona Érica. Gente, amanhã, é amanhã, né? Amanhã eles estão celebrando 50 anos. Parabéns. Não, senhor não, para ela. Para ela. Parabéns. A irmã é uma santa. É Jesus. É Jesus. Gente, vocês viram a fivela do homem? Rapaz, gaúcho, é gaúcho raiz, não é? Você sabe que tem uns gaúchos falsos aqui na igreja? Tem uns gaúchos Nutella aqui, né? Mas isso aí é gaúcho raiz, viu? 50 anos. 50 anos, ok. Graças a Deus, graças a Deus. Tem família aqui, né? Temos 2 filhos aqui. 2 filhos? A Luciana. Luciana, sim. E o Lúcio. E o Lúcio. E a família, nossa nora, a Liliana, e o nosso Tá. Tiago. Tá bom. Nosso neto, Lucas. Ele não foi para Joia. Tá faltando o camarada lá, o Luciano, né? Eu vou puxar a orelha dele. Precisamos orar muito por ele. Sim, mas orando por ele. a gente ora e puxa a orelha. Isso. Aqui é assim. Que bom tê-los aqui, que bom. Vocês são muito bem-vindos, estamos contentes por isso. 2 pernambucanos. Só gente boa, hein? Vocês comem bode, não? Então não é pernambucano raiz, cara. Muito bem. Parece que você tem uma coisa aí para falar. Eu tenho uma pequena história. Tá bom, tá certo. Você vai ler esse livro todo, não? Você falou que é pequena, hein? Vamos lá. Eu orei muito, pedi muito a Deus o que deveria falar. Porque são 50 anos. Então, resumindo assim, numa folha. Uma pequena história. Somos nós, Agenor e Érica. Certa vez, há 50 anos atrás, havia uma jovem com 18 anos que, cheia de sonhos, da própria idade. Entre eles, acharam um grande amor. E entre eles, achar seu grande amor e ser feliz, na sua inocência, e assim veio a conhecer um jovem, muito alegre, sorridente, sorriso fácil, mostrando ser uma pessoa ideal, sem medir as consequências e o preço a ser pago, pois não havia temor e compromisso com Jesus. Enfim, assumimos um relacionamento sério.
onde tivemos o nosso primeiro filho, em Porto Alegre. E logo após, fomos morar em Recife, Pernambuco, onde tivemos mais 2 filhos, que é o Lúcio e a Luciana. Foi quando nossa vida começou a mudar. Foi Jesus que veio transformar a nossa vida. E tudo mudou. Jesus foi o motivo pelo qual temos a certeza de termos chegado até aqui. Já passamos por muitas provas, não poucas, mas o motivo de sermos agradecidos e vivermos em contentamento e nos respeitando e nos amando e procurando melhorar a nossa união a cada dia. E assim, 50 anos se passaram e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Muito bem. Irmão Genô, você vai querer falar alguma coisa? Ele não. Ele só fala brabo. Eu já estou chorando aqui, não falar, posso falar. Eu sou muito chorão. Chorão? Aqui não tem homem chorão na igreja, né? Mas o que eu ainda continuo a afirmar que eram 2 jovens, eu com 18 anos e a Genor com 38, só 20 anos de diferença, mas o que mudou a nossa história foi Jesus. Porque nós temos a certeza de que se não fosse Jesus na nossa vida, não teria dado certo 50 anos. Então, o maior motivo da nossa união é Jesus. Isso nós temos a maior certeza, foi Jesus. Gente, a história deles é muito maluca. Se você não conhece, você precisa sentar com eles e pedir para eles contarem. Né? Não esquenta com essa cara brava do irmão Genô, não. Ele é gente boa demais, ele vai te contar. Eles fugiram, gente. O irmão Genô, caminhoneiro, pegou essa gaúcha aqui, botou na boleia do caminhão e pegou a estrada, vazou. Que absurdo. Cara, se eu fosse o pai dessa moça, você estava frito. Então, o que a irmã o que a irmã Erika está dizendo aqui é completamente verdade, é Jesus. Eles começaram tudo errado. É como eu comecei aqui, às vezes a gente quer simplesmente se juntar e fazer as coisas do jeito que a gente acha que é certo. E vocês sofreram muito por conta disso, né? Muito, muito, muito. Preconceito, racismo, família, tudo. Sim, sim. Tudo por conta do próprio pecado. Tudo por conta da própria atitude. Mas Jesus, ele é tão amoroso, tão gracioso, que ele nos resgata, né, gente? Jesus, ele não veio para morrer por gente boa. Ele veio para morrer por gente como a gente. Não é? E ele, então, nos redimiu, nos chamou para ele. E ele nos transforma, ele transformou a história de vocês, né? Foi muito, muito. A cada dia continua transformando. Glória a Deus por isso, né, Hoje gente? mesmo, foi muito, 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 muito bonito ao levantar meu esposo declarando amor por mim. Eu amo você mais do que tudo. Então, 50 anos estão se passando e ele declara esse amor. Ô, louco, irmão Genô. Rapaz, você aprendeu direitinho, hein? Depois você me dá uns conselhos aí. Rapaz, o camarada aprendeu, gente. O que Jesus não faz, hein? Vocês são muito queridos. Obrigada. Graças a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus por Jesus Cristo na vida de vocês. Jesus transforma, né? Jesus transforma, é isso mesmo. Graças a Deus por isso. Vamos orar por esse casal, gente? Vamos louvar ao Senhor pela vida desse casal. Quero... quem já fez 50 anos aqui de casado? Tem um casal ali que já fez, né? Irmão Cristóvão, irmã Isabel. Vem cá, vem cá.
Quantos anos de casado vocês têm? 59. Você fugiu com a irmã Isabel também, não? Não, né? Tá bom. Ó, Cristóvão, ore louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. É mesmo? Eu conheci a Isabel, que ela tinha 15 anos. A gente começou a namorar. Namoramos 4 anos, casamos logo depois. E estamos aqui no próximo ano, em maio, vamos fazer 60 anos de casados. Irmãos, a gente tem que louvar ao Senhor, porque a gente vive uma época que os casamentos são descartáveis. Vocês trocam de casal, de cônjuge, como se troca de caminho. Mas o testemunho vivo desses irmãos em Jesus é possível. Esse é o plano de Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar, dando graças a Deus então pela vida desse casal. Obrigado, querido Deus. Muito obrigado de todo o coração por esse momento tão agradável, tão bom. Essa festa espiritual. Muito obrigado pela vida, especialmente do irmão Agenor, da irmã Érica. Esse casal tão querido nosso, Pai. Abençoa que eles possam terminar a carreira junto com o Senhor, Pai. Que até aqui o Senhor esteve com eles e estará até o final, Pai. Muito obrigado por isso. São pessoas queridas, maravilhosas para a igreja, Pai amado. E que possam servir de exemplo para muitas pessoas, para muitos casais. Que possam servir, Pai, como crentes fiéis no Senhor. Obrigado por eles, pela família deles, Pai. Sustenta e guarda todos os momentos da vida deles, Pai. Que possam caminhar com o Senhor até o final, Pai, sempre dando esse exemplo tão bom, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Amém. Glória a Deus, não é? Graças a Deus por isso. Orem pela dona Simone. Esse ano a gente faz 25 anos de casado, gente. É muita graça de Deus na vida dessa mulher. Orem por ela. Irmãos, nós temos hoje um convidado muito especial, pastor Roni e sua esposa. Eles estão aqui conosco. Pastor Roni, ele é pastor da Igreja Batista Vida Nova, nossa co-irmã. É uma igreja muito querida. Pastor Roni já esteve aqui várias vezes. Eu fui lá só uma vez, nunca mais ele me chamou. Eu estou preocupado com isso, viu, pastor Roni? Mas, gente, é gente boa demais. Vem aqui, pastor Roni. Apesar de ser carioca, essa é a piada. Eu já falei para ele que a gente tem uma cota, quem não sabe, a gente tem uma cota na igreja, né, gente? De carioca e gaúcho. E já deu. Mas como ele é o preletor da noite, a gente vai abrindo exceções. É um prazer tê-lo aqui novamente, meu querido. Que Deus abençoe e continue abençoando. Manda um abração lá para a sua igreja. Obrigado. Vocês são muito queridos. Saiba que a recíproca é verdadeira. Muito obrigado, viu, querido? Irmãos, estou muito... Aqui em cima é melhor? Tá bom. Irmãos, estou muito feliz de poder estar novamente aqui com os queridos, numa noite especial, numa noite de casais, né, num programa voltado para famílias. As notícias que nós recebemos desde a chegada à frente dessa igreja do pastor Nelson, da Simone e sua família, têm sido as melhores possíveis. Sabemos do crescimento que Deus tem dado aos irmãos, e isso alegra muito o nosso coração. Ficamos muito contentes por perceber a maneira graciosa com que Deus tem cuidado dos irmãos
a partir da vida e do Ministério Pastor Nelson. Obrigado, pastor, pelo convite. Quero dizer que eu só não o convidei novamente para ir para lá, para a igreja depois não ficar brava comigo, tá? Que o irmão acabou de chegar aqui, daqui a pouco eu estou sacando o irmão daqui, o pessoal vai ficar na bronca comigo, mas é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos na noite de hoje. Eu fui convidado pelo pastor Nelson a estar compartilhando um pouquinho com os irmãos sobre um tema que eu tenho particularmente trabalhado muito com a minha igreja. De tempos em tempos eu reitero esse assunto com o Ministério de Famílias da nossa igreja, que é a gestão de conflitos conjugais. Como é que um casamento piedoso, um casamento bíblico, lida com as suas diferenças, com os seus embates, com os seus conflitos. E eu tenho certeza que cada casal aqui já tem uma certa experiência e rodagem, alguns mais, outros menos, né, por essa convivência. Até mesmo os casais noivos, aí, há uma semana, 2, também ao longo do seu relacionamento já devem ter também encontrado algumas diferenças. Na nossa igreja, eu sempre faço aquilo que nós chamamos de aconselhamento pré-nupcial para os casais noivos, né? E esse é um dos assuntos que eu trago logo para o início dos nossos encontros. Porque normalmente o jovem noivo, ele idealiza um casamento perfeito, né? Livre, blindado de todo tipo de diferença. E aí a gente já dá esse choque de realidade para lembrá-los de que o casamento nada mais é do que uma união, obrigado, querido, união entre dois pecadores. E que desde Gênesis capítulo 3, com a entrada do pecado no mundo, houve uma ruptura, uma quebra em um relacionamento harmonioso entre Deus e o homem ficou alienado, entre o homem e a criação, o homem então subjugou a natureza, a criação de Deus de uma forma tirana, essa que é a verdade, e não como um bom mordomo, como deveria ser. O homem também rompeu esse relacionamento harmonioso com o seu cônjuge, com a sua esposa, e a sua esposa com o seu marido. Houve uma disputa, né? Ó, mulher, agora o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Pronto, está ali instaurado já um conflito, né? Por poder, por força. E também, por que não dizer, um conflito no relacionamento do homem consigo mesmo. O homem começa a questionar até os seus próprios valores e existência. Hoje o que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, até de forma bem tranquila e informal, breve até para não esfriar a comida, né? Eu queria dividir o nosso tema aqui em duas partes. Eu queria primeiro lembrar os irmãos da razão, a causa motriz dos conflitos, e depois apresentar a resposta do Evangelho como antídoto para os nossos conflitos conjugais. Então, eu queria começar lembrando os irmãos que as nossas diferenças e os nossos embates conjugais, os nossos conflitos, se dão em torno daquilo que a Bíblia chama de pecado. E na minha experiência no ministério pastoral, como conselheiro bíblico de casais, eu queria basicamente destrinchar aqui, a título de ilustração, alguns pecados que são mais comuns ou recorrentes quando existem conflitos conjugais. E eu queria destacar um pecado que talvez seja um dos primeiros lugares aí no top 10, chamado egoísmo. Egoísmo. E deixa eu lembrar você do que a Bíblia chama de egoísmo, que às vezes nós entendemos um pouquinho diferente. No Novo Testamento, a palavra egoísmo, ela é escrita com uma palavrinha chamada philautos, que é o grego. E o que é philautos? São duas palavrinhas unidas no grego, o verbo philéu, que significa amar, e autos, que significa a si mesmo. Quando os tradutores pegam essas passagens com a palavrinha philautos e traduz para a língua portuguesa, via de regra, ele apresenta como egoísmo.
Mas sabe o que é o egoísmo bíblico? É o amante de si mesmo. Olha que bonito, né? Então, essa é uma das principais causas motriz de um conflito conjugal. É quando a gente ama muito a gente, que a gente nem se importa com o outro. E a gente vive uma vida conjugal como se fosse de solteiro. Como se a gente não tivesse qualquer compromisso com o outro. Sem se preocupar com a opinião, sem se preocupar com o bem-estar, sem se preocupar com a totalidade da família. E casais têm filhos também, tem pais, tem irmãos, né, com âmbito da família maior, lato sensu. Mas há ainda um segundo pecado, que é muito comum também, recorrente, promover conflito. E esse segundo pecado chama-se orgulho. E eu queria dizer que esse pecado, ele tem a capacidade de cegar o entendimento do indivíduo de tal forma que o indivíduo não se encontra aberto à resolução dos conflitos. Ele se fecha. Ouvir uma repreensão, uma admoestação por algum tipo de conduta é absurdo. O indivíduo orgulhoso recebe isso como um ataque, uma afronta, porque ele realmente está convencido de que ele sempre está certo. Ele não admite ter se excedido, ter se omitido, ter falhado, ter desapontado. E para que isso se sustente, muitas das vezes ele até racionaliza a sua conduta. Mas eu fiz isso por causa daquilo outro. E você há de concordar comigo, marido ou esposa, que isso justifica a minha atitude. E não há absolutamente nada de errado com isso. Mas há ainda alguns outros pecados. Eu quero também rapidamente mencionar alguns que no meu ministério pastoral, como eu já mencionei, eu tenho lidado quando surgem conflitos conjugais. E esse terceiro diz respeito à mentira, ao engano. Há uma quebra de confiança que é construída ao longo de anos, décadas. 59 vai fazer 60, amanhã 50 anos. E que, às vezes, por um mero ato, destrói e joga no lixo toda uma história construída por causa de uma mentira. Atendi um casal, não na minha atual igreja, na anterior, no ministério anterior, cujo marido havia contraído uma dívida que já estava beirando a casa dos 300 mil reais. E a esposa nem sequer sabia. Fruto de mentira. Mentira. Mas ainda há outros. Avareza. Aquele apego exacerbado por um bem, por um desejo, por uma riqueza, algo material de valor, que o faz dizer não para a sua família, mas sim para os seus hobbies. Tem que comprar, amor, tal coisa para os nossos filhos. Não tem dinheiro. A gente tem que economizar. A gente tem que poupar. Mas para os próprios hobbies pessoais ou para aquilo que ele entende que é necessário, importante, sempre existe recursos disponíveis. E a ganância? Talvez o irmão mais velho, aí, o oposto da avareza, que é sempre aquela busca por querer ter mais, mesmo que isso implique em sacrificar a vida conjugal, a intimidade, o estar juntos. Nós poderíamos passar a noite aqui citando uma série de pecados que a Bíblia apresenta para nós como verdadeiras ameaças para a harmonia do nosso casamento. Mas agora eu queria vir para a parte 2, que é apresentar à luz do Evangelho o antídoto para esses pecados, a resposta bíblica para esses conflitos. E nesse sentido eu separei então aqui alguns textos que eu quero compartilhar com os irmãos, chamando a sua atenção para como nós podemos lidar com os conflitos que chegam, batem a porta dos nossos casamentos. Eles sempre existirão. Não adianta você se iludir achando que
não vai acontecer com o meu casamento. Porque vai acontecer. Porque todos nós, sem exceção, somos pecadores. E todos nós lutamos com o nosso coração, ou pelo menos deveríamos lutar, para manter um relacionamento que honre e glorifique a Deus. Então, o primeiro antídoto que eu queria chamar a sua atenção diz respeito a uma verdade que Cristo menciona no Sermão do Monte. Ele fala assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Lembre-se de que eu e você somos tomados por Deus como pacificadores. Não pense que entrando em um conflito conjugal você vai vencer o duelo. Quando há conflitos conjugais, sempre os dois perdem. Gravem isso. Mas dessa disputa eu consegui me impor e confirmar, demonstrar por A mais B que eu tinha razão. Parabéns, você saiu com essa conquista e com seu relacionamento machucado, sua esposa ou seu marido ferido, seus filhos decepcionados, quando ainda não há outros desdobramentos maiores. Então lembre-se, como resposta à maneira como eu e você devemos lidar com as nossas diferenças, os nossos conflitos, é de que na nossa nova identidade em Cristo, Deus nos toma como pacificadores, aqueles que devem buscar, perseguir a paz. Naquilo que depender de nós, diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, devemos ter paz com todos. E aí, então, eu queria dar alguns conselhos que não são meus, mas da palavra de Deus a você. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, ele nos dá uma receita, eu diria, muito clara, muito direta, muito prática e objetiva. Tiago vai dizer assim, Tiago 1, verso 19 e verso 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E por que, Tiago, você diz isso? Simples. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu cresci num contexto onde minha mãe falava assim: meu filho, quando eu respondia a ela, Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Alguém ouviu isso já? Acho que nós somos irmãos então, viu? Minha mãe deve ter, de alguma forma, influenciado vocês também. Mas a verdade é essa. Nós temos que estar muito mais dispostos a ouvir do que falar. E quando formos falar algo, que seja produto de uma reflexão ponderada, centrada, com o pano de fundo dessa verdade, de que nós somos pacificadores. Que nós não temos que promover o conflito, nem mesmo estimulá-lo ou fomentá-lo. Quando eu era criança, eu tenho um irmão mais velho do que eu, 5 anos. Se tinha uma diversão que eu gostava, era de ver, ou pelo menos estimular, o conflito entre meu irmão e meus pais. Olha que coração corrupto esse, né? E eu olhava para o meu irmão e falava: bem feito, agora você vai receber sua recompensa. E ficava torcendo: vai lá, mãe, vai, pai, vai. A verdade é que esse sentimento ele não pode estar presente na vida daqueles que foram regenerados. Porque na nossa nova identidade em Cristo, nós fomos chamados para sermos pacificadores. Nós temos que buscar a paz com todos. E é verdade que às vezes o seu marido está sob pressão no ambiente de trabalho, ele está dormindo mal,
ele está em alguns problemas de saúde, ou mesmo a sua esposa, e isso tende a comprimir a nossa paciência, nos colocar mais propenso a um ambiente de irritabilidade. Isso é com qualquer ser humano. Isso faz parte da nossa natureza caída. Mas o que a gente não pode esquecer é que todas as pressões ou circunstâncias, elas não justificam o nosso conflito. Nós devemos buscar a paz com todos os homens, no que depender de nós, de mim e de você. Uma outra passagem também bastante pertinente se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Olha o conselho apostólico do grande líder da igreja de Jerusalém, 1 de Pedro 3, 11. Por que Pedro escreve o que ele escreve? Porque naturalmente ele já devia estar lidando com algumas diferenças entre famílias ou pessoas da sua própria comunidade. E olha lá, no capítulo 3 da sua primeira carta, verso 11, o que ele diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. No que depender de vós, tenha paz com todos. É verdade que nem sempre depende de nós. Nós, às vezes, estamos com o coração aberto, disposto a caminhar juntos, mas, às vezes, outras partes desse relacionamento não estão dispostos igualmente a nós, né? Mas o fato é que, dentro do casamento, os cônjuges, trazendo para o ambiente do casamento, eles precisam estar dispostos. Eles precisam afastar-se do mal, fazer o que é bom, buscar a paz e se empenhar por alcançá-la. Casamento é uma parceria, é andar de mãos dadas, caminhar juntos, dividir a vida. E no ambiente do nosso lar, o que nós devemos valorizar são as nossas semelhanças e não as nossas diferenças. Mas ainda há um segundo conselho que eu também queria destacar com os irmãos. Segundo conselho, reconheça que se há um conflito instaurado, você faz parte dele. E que, em alguma medida, você tem uma parcela de responsabilidade nesse conflito. Eu cresci também ouvindo da minha amada mãe uma expressão quando eu discutia com meu irmão, e minha mãe então disciplinava os dois. Na época não existia a palavra disciplina para ela, né? Era apanhar mesmo. Minha mãe arrebentava. Vem cá, moleque. E me arrebentava. Mas eu falava, mãe, o que eu fiz? A culpa é ele que está vindo em cima de mim. Minha mãe falava assim, isso nunca saiu do meu coração. Quando um não quer, olha só como vocês receberam a influência da dona Patrícia. Está vendo só? Se existe um conflito, queridos, é porque os dois possuem parcela de responsabilidade ou contribuíram para que esse conflito de fato exista. Não existe vítima num conflito. Talvez um tenha uma parcela maior do que o outro, mas o fato é que os dois contribuem. E fato é assim que Salomão, no auge da sua sabedoria, em Provérbios 15, 1, vai dizer, a palavra branda desvia o, mas a dura suscita a ira. Olha que interessante. Salomão está dizendo, se alguém vem te atacar bravo, como é que você deve se portar? Usando a sua língua de forma branda. Oi, amor. Oi, benzinho. Não vem. Gente, eu estou ilustrando aqui, mas a minha esposa é um doce, tá? A minha esposa é incapaz de fazer essas coisas comigo. Mas o fato é que se você responder ou reagir à altura daquilo que você está recebendo,
pronto. Terceira Guerra Mundial. A pólvora vai explodir. O barril vai estourar. Não adianta. E não adianta você dizer depois, mas quem começou foi ela. Ou quem começou foi ele. Não tem isso, gente. Entendam que, diante de Deus, isso é só mais uma forma de desgaste. Isso é só mais uma forma de deterioração da beleza e da saúde do seu relacionamento conjugal e, por que não dizer, do seu casamento. Então, essas coisas não podem ocupar espaço na nossa vida conjugal, nos nossos relacionamentos. Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Isso aqui é um tiro contra o orgulho e contra aquela tentativa de se evadir de toda e qualquer responsabilidade no conflito. Baixa a bola. Não pensa além do que convém. Olha para o seu coração, você tem parte nessa história. Né? Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Lembre-se, você não pode promover o conflito, porque sua nova identidade em Cristo diz que você é um pacificador. E se você for surpreendido em meio a um conflito, a uma diferença já instaurada, baixe a guarda e saiba que você tem tanta responsabilidade naquilo quanto o outro. A máxima é, quando um não quer, se o outro não quer, não tem conflito. Ele nem dá a luz. Ele pode estar embrionário, mas ele não surge. Ele para, ele é interrompido. Mas se você promover uma palavra dura, aí acabou. Aí já era. O conflito está instaurado. Mas ainda há um terceiro conselho que eu queria compartilhar com os irmãos. E que terceiro conselho é esse? Se houver diferenças, ame incondicionalmente o seu cônjuge. Ame. Se ele o feriu, lembra, você pode responder com uma palavra branda. E como você deve sair disso? Amando incondicionalmente o seu cônjuge. Porque o apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 8 da sua primeira carta, vai dizer assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E olha que quando Pedro escreve essa passagem, ele não está nem pensando em casamento. Ele está pensando no relacionamento da comunidade cristã, da Ásia Menor. Aquelas igrejas que, de alguma forma, podiam estar vivenciando desentendimentos, desencontros. E aí o conselho de Pedro é: não façam isso. Amem. Incondicionalmente. Mas eu só vou amar se... Isso não é incondicionalmente. Isso é condicionalmente. Lembre-se que você entrou num estado de aliança. E essa aliança não é só com o seu cônjuge, seja marido ou seja esposa. É, antes de tudo, com quem? Com Deus. Com Deus. Você firmou uma aliança publicamente em que as partes não permitem com que você haja de forma contrária à manutenção, à preservação da harmonia. E quem nos sustenta é Deus. Quem nos sustenta não é o meu emprego, quem me sustenta não é o que eu tenho, quem nos sustenta é Deus.
Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa suficiência. E Ele exige de nós que, assim como Ele demonstrou por nós um amor incondicional, que possamos também reproduzir esse mesmo amor dentro dos nossos lares. Então lembre-se que há muitas ameaças que rodeiam a nossa vida conjugal, que circulam, que ficam aí ao nosso redor. Mentira, ganância, avareza, orgulho, egoísmo, poderia citar muitos outros. Mas que a resposta, o antídoto, a solução para esse problema é o Evangelho de Cristo. Em Cristo nós temos as respostas para as nossas diferenças. Em Cristo temos toda a capacidade de conviver e lidar harmoniosamente com as nossas diferenças. Como? Lembrando da nossa identidade, como pacificadores que Deus nos chamou a ser, Deus nos deu esse ministério de pacificação. Não se esqueça que quando há um conflito, você tem culpa no cartório, não é só o outro, os dois têm. E por último, o que Deus espera de você é um amor incondicional. Se você tiver, e eu tiver, os nossos casamentos tiver essa compreensão do que o Evangelho nos propõe a respeito da nossa vida matrimonial, não haverá diferenças que se sobrepõem à beleza do nosso casamento. Amém? Posso orar com os irmãos? Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra não falha. Ela revela aquilo que está em oculto no nosso coração, mostrando a podridão que nós possuímos, desejos corruptos, maldades, mas ao mesmo tempo ela nos dá uma esperança, uma boa notícia, que em Cristo nós podemos aplacar os efeitos nocivos desse coração corrompido. Que em Cristo nós podemos sim experimentar uma vida de 50, 59 anos de forma alegre, harmoniosa, agradável, bela, encorajadora. Obrigado a Deus, porque o Senhor providenciou para cada um de nós o Teu Evangelho, para tornar o casamento viável. Somos gratos a Ti por isso, e eu peço por todas as famílias dessa igreja, para que o Senhor também dê a cada um deles a alegria e o desfrute da beleza de uma vida conjugal segundo o Teu coração. Eu peço isso a Ti em Cristo Jesus. Amém. Como disse, irmãos, não queria me estender mais para não esfriar a comida. Que Deus os abençoe, viu? Amém, pastor Roni, muito obrigado. Graças a Deus pela palavra do Senhor para nós hoje. Vamos fazer o seguinte, estou vendo aqui mesas com 2 casais. Vocês vão tirar para o ímpar aí, rapidão. E quem perder no para o ímpar vai ficar, o casal vai ficar de pé. O casal que perder no para o ímpar vai ficar de pé. Vamos lá? O casal da mesa. Quem está só com um casal, aí não precisa. Pronto. O casal que perdeu, por favor, fica de pé agora. Vamos lá, estou esperando. Eu vou esperar os casais ficarem de pé. Os casais que perderam para o ímpar. Dessa mesa, quem perdeu aí? Ih, pronto, arrumamos um conflito conjugal aqui, pastor Rony. Lá atrás, quem perdeu aí? Aí, sim, Robson. Pronto. Joia.
Muito bem, agora o casal perdedor. Você vai trocar de mesa. Você vai para uma mesa diferente daquela que você está sentado. Ok? Pronto, é isso aí. É assim. Você vai procurar uma mesa que só tem um casal. É. Eu estou complicando a vida de vocês? Não, não estou não, gente. É fácil. Estamos em conflito agora. Ó. Joia. Pronto, pode vir para cá, vocês. Isso. Agora os casais que estavam sozinhos. Os casais que estavam sozinhos. Vocês não podem ficar sozinhos. Procurem uma mesa que tenha um casal sozinho. Pronto. Agora vocês vão ter 2 minutos. 2 minutos. Para conversar sobre a mensagem. Vocês vão compartilhar o que mais chamou a atenção na mensagem. Não vale dizer assim, nossa, foi muito bom. Pastor Roni é gente boa, né? É, gente boa. Não, não vale, a gente já sabe. A gente já sabe. É um ponto específico na mensagem que está batendo no seu coração aí, está latejando no seu coração. Compartilha com o casal que está na sua mesa. 2 minutos valendo.
Ok. Muito bem. Deu? Deu para compartilhar? Como não? Tem que dar. Edson, compartilha aí. O que chamou a atenção na mensagem de vocês? É o nosso velho ser como casal e tudo que foi transformado em nossas vidas através da palavra é que fez a transformação, né? Então, a gente reconhecer nossos erros, né? Como a gente fala, dar um orgulho, dar um passo atrás, como o pastor mesmo falou, baixar a guarda, porque às vezes o estopim para até o conflito é um falar e pronto, né? Acaba. A guarda e a bola. A bola, Mas se for do Palmeiras, não baixa a bola, não. Vocês aqui, Ellen, compartilha com a gente aí. O que chamou a atenção de vocês na pregação de hoje? Eu acredito que um dos principais temas que a gente tem de dificuldade dentro do casamento é realmente com relação ao nosso coração orgulhoso. Não reconhecer o erro e, por exemplo, eu e o Rogério somos muito diferentes. Nós viemos de lares completamente diferentes. Tinha tudo para dar errado. Mas Deus, Ele fez algo extraordinário na nossa vida. E ainda hoje Ele continua fazendo. Ele me quebra, Ele quebra o Rogério. Né? Talvez se eu orasse por um marido que eu quisesse idealizar, eu não teria o companheiro que eu tenho hoje, né? Que completa. Mas que a gente briga, a gente discorda, mas também a gente tem um objetivo. Tá, eu sei, eu tenho certeza absoluta que somos só nós que brigamos. Discute, fica bicudo 10 minutos, né? Daqui a pouco a gente está rindo, mas existe uma coisa muito importante no nosso casamento, eu acho que todo casamento de cristão existe isso. É saber que Deus, Ele é o Senhor da nossa casa e que o nosso casamento, ao final, ele tem a obrigação, como filhos de Deus, de refletir a glória de Deus. Então, que Deus nos quebre o orgulho, né? Porque é difícil. Essa mesa aqui, vocês não pararam de falar até agora. Tem muita coisa aí para compartilhar? Gente do céu. Robert, uma pergunta bem séria para você. Onde foi que você cortou o cabelo? Vamos lá. O que chamou a atenção de vocês aqui nessa mesa aqui? Qualquer um dos quatro aqui pode falar. Orgulho, né, pastor? Às vezes a gente, por coisinha boba, faz uma tempestade, né? Estava comentando aqui uma coisinha de nada, que a gente não sabe por onde, mas é um orgulho, Às vezes não é o que a gente fala, mas como a gente fala com ele. Não é o que palavra a gente fala, ríspida, mas né? como a gente fala, né? Ríspido ou de uma maneira agressiva. Ô, Natália, mas o João é coisinha de nada, assim? Ele faz coisinha de nada? Fala a verdade, vai. Jesus tem feito. Jesus é bom, né? Vocês dois, o que chamou a atenção aí? Pastor, acho que no dia a dia a gente tem, né? Todo mundo acho que passa por tribulações, né? Que está perante a palavra agora, a gente consegue dar uma... Mas antes aí era a pasta de dente que não fechava direito, apertava no meio, não apertava no final, né? A gente tem umas coisas que herda, né? Às vezes chegava, né? Hoje eu não quero sair, quero ficar em casa, ela com um bico desse tamanho, não falava nada. Eu falei, mas não tem bola de cristal para adivinhar se não fala, né? Assim, uma resposta super branda, né, pastor? Eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar. Uma resposta assim, super mansa, tranquila. Percebe que só muda de endereço, gente? Só muda o CEP. Mas o que há de comum entre todos nós é que nós somos pecadores, sim, mas fomos alcançados por Jesus Cristo. E o Evangelho faz diferença, sim. Fez e continua fazendo diferença. Agora a gente vai orar. Ore pelo casal que está aí na sua frente. Ore por esse casal. Peço que o Senhor renove o casal, que o Senhor os abençoe
que a luz do Evangelho continue a resplandecer sobre o casal e que eles continuem crescendo no conhecimento de Cristo, para a glória de Cristo. Ok? Então, faça essa oração. 2 minutos. Ok, queridos. Amém. Que Deus continue abençoando você, seu casamento, que o seu casamento sirva não para fazer você feliz, mas para agradar a Cristo, ao nosso Senhor. E que a graça dele continue sobre a sua vida. Temos um jantar servido,
Hoje é a noite do salgadinho. Salgadinho, o que tem, gente? Salgadinho lá. Tem coxinha, quibe, esfirra, croquete. Pastel, gente. Pastel do Rio de Janeiro. É isso. Então, o jantar está servido, vocês podem se servir, ok? O bolo e os docinhos, a gente vai deixar para o final, tá bom? Então, se você quiser tirar uma foto com o irmão, cadê o irmão Genô e a Érica? Tá aqui. Olha para ali. Então, se vocês quiserem tirar uma foto com o casal, eles estão à disposição, eles vão estar lá na mesa, você pode tirar, e aí o irmão Genô vai tirar com a fivela dele, especial para essa ocasião, tá? Então, pode tirar a foto. Irmão, 50 anos de casado é o quê? É boda de quê? Ouro? É ouro? Opa! Chique, hein? Chique, hein? 25 anos é o quê? Prata, né? Prata. Ok. Jantar servido.